E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. É preciso ter cuidado ao adquirir uma unidade num condomínio, como por exemplo um apartamento, pois o comprador pode ser obrigado a participar de processos judiciais dos quais desconhece, principalmente quando ingressados de maneira obscura e sem autorização dos demais condôminos. Há casos de condomínio que, ao perder o processo, é obrigado a pagar as quantias, até quantias elevadas por causa do fracasso de uma ação temerária proposta pelo síndico mal intencionado. É importante ainda os condôminos ficarem atentos para não permitir que o síndico, aliado a um advogado, venha a criar processos que configuram a aventura jurídica, podendo ambos virem a ser obrigados a indenizar o condomínio por proporem ações sem a prévia autorização da Assembleia Geral, conforme esclarece agora o advogado e colaborador da Rádio Justiça, o Dr. Quênio de Souza Pereira. Dr. Quênio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. Doutor Quênio, é comum isso acontecer, então? Síndicos mal intencionados que acabam entrando com ações desnecessárias para alguma coisa no condomínio? Lamentavelmente, acontece isso com certa frequência, sendo que o síndico, às vezes, querendo beneficiar um vizinho, um amigo, ele promove uma ação em nome do condomínio para beneficiar um particular, o que é completamente irregular, e isso acontece muitas vezes em função da ideia de impunidade, né? Ele acha que ninguém irá perceber e vemos, inclusive, síndicos levando à Assembleia versões, fatos inverídicos, motivações sem conteúdo verdadeiro para estimular a propositura de ações. E há outro síndico que cria uma situação de beneficiar certo advogado, às vezes por interesse pessoal. Então, há situações em que o condomínio ele é condenado após anos de processo, e, logicamente, que as pessoas ficam surpresas com relação ao tal prejuízo, porque é comum nem constar na ata da Assembleia a contratação do advogado ou a real motivação daquela ação. Por que isso acontece? Porque o próprio síndico, de forma maliciosa, distorce o conteúdo da ata para que, no futuro, ninguém possa vir a provar que aquela ação foi proposta de maneira temerária e indevida. Doutor Quênio, já que estamos falando de ata, estamos falando de Assembleia. A Assembleia é que delibera, que permite que o síndico entre com a ação, ou ele pode tomar isso de forma unilateral? Ele mesmo vai lá e propõe essa ação? Toda ação, em geral, ela é complexa. Uma coisa é uma ação de cobrança por inadimplência da cota condominial, a pessoa atrasou 6 meses, um ano, que for, é natural o síndico propor a ação. Mas nesse caso, né, tendo em vista que tem que ser contratado um advogado, ele verificar a sua competência, o custo dos honorários, né, o volume do débito, toda a ação, obviamente, tem que ser levada à Assembleia. Então, a contratação de advogados em prévia autorização da Assembleia caracteriza excesso de mandato do síndico. Uma coisa é o síndico, no caso, receber uma citação de uma ação contra o condomínio. Essa ação tem um prazo para a defesa, isso é uma coisa urgente. Mas, logicamente, nós sabemos que para convocar a Assembleia, o prazo é de 5 dias. Então, em geral, não se justifica a contratação de um advogado, né, de maneira a propor uma ação, né, contra um condômino ou contra um terceiro, sem que haja uma prévia anuência da Assembleia que irá analisar as particularidades do caso, o risco da ação. Toda ação acarreta ônus. E, logicamente, que agora, em especial com o novo Código de Processo Civil, 2015 para cá, cada recurso que é proposto aumenta os custos da ação, a sucumbência, inclusive. Então, tem que haver um critério técnico responsável para que venha a ser proposta qualquer ação em nome do condomínio. Doutor Quênio, se um condômino, diante de atos irregulares do síndico, procura para notificá-lo pessoalmente, mas o síndico acaba ali se recusando a receber e até protocolar essa comunicação, além de criar obstáculo para ser encontrado, tal atitude pode motivar esta destituição do síndico? Com certeza. Um fato que eu sempre coloco na Justiça é que ninguém é obrigado a aceitar a função de síndico. Ele é eleito. Quando a pessoa se propõe a representar o condomínio, espera-se que ele tenha ética, responsabilidade
responsabilidade, postura séria de receber qualquer comunicação dos condôminos de maneira amigável, sem qualquer entrave. Quando o síndico ele foge, ele se omite, ele cria uma situação de dificultar a comunicação por parte de algum condômino, ele pratica um abuso e, logicamente, essa situação de má-fé pode levá-lo a ser destituído. Nos termos do artigo 1349 do Código Civil, por administrar o condomínio de forma nociva ou de forma indevida. Um ponto interessante, o síndico, quando ele se recusa a receber uma comunicação, uma notificação de um condômino, ele acaba agravando a situação no condomínio, cria um constrangimento para a coletividade e, logicamente, faz essa pessoa gastar dinheiro com a notificação via cartório ou judicial. Ou seja, tal postura é inaceitável. Então, cabe a essa pessoa que não quer ser síndico, que não quer representar o condomínio, que ela venha realmente a renunciar e transferir o cargo para outra pessoa com boa fé, que essa outra pessoa venha a receber os condôminos e receber as notificações sem tal constrangimento ou atitude completamente inaceitável. Dr. Kênio, há relatos de casos em que síndicos parecem agir como se o condomínio fosse dele e pratica atos como multar diversas vezes determinado morador com base na situação que não consta como infração na convenção. Essa atitude ela pode gerar danos morais contra o condomínio, podendo o síndico até responder pessoalmente com o patrimônio pessoal dele? Um fato interessante, uma coisa que a lei fala que o síndico representa o condomínio, mas essa representação pressupõe boa-fé. Se o síndico ele cria multas que não são previstas na convenção, na lei, em situações que são polêmicas, né, se ele pratica tal ato sem um respaldo primeiro da Assembleia, ele realmente extrapola os seus deveres ou direitos. Então, nesse caso, ele pode vir a responder, sim, por danos morais e materiais, tendo em vista que ele praticou atos irregulares. Cabe, no caso, ao condomínio, se vier a sofrer uma ação de dano moral, que venha responsabilizar pessoalmente o síndico, tendo em vista que o condomínio ele pode, né, no caso, cobrar do condomínio, do síndico, no caso, esses prejuízos em função de atitudes que foram praticadas de maneira irregular. O síndico ele não pode, de forma alguma, criar uma situação para promover um litígio dentro do condomínio. Se ele faz isso, ele pratica ato irregular e, de acordo com o Código Civil, artigo 186, 187 e 927, ele pode vir a responder pessoalmente com seus bens em função desse prejuízo que causou de maneira inconsequente ou até deliberada. Mas para que isso ocorra, o que precisa ser feito? Qual é a ação que precisa ser feita para cobrar o próprio síndico desse prejuízo? É interessante que os condôminos que venham a ser prejudicados com as atitudes abusivas do síndico, que eles o notifiquem, que eles venham a caracterizar tais atos irregulares e faça constar na ata da Assembleia essa situação, né? O síndico tem o dever, né, no caso de fazer uma Assembleia quando solicitado, e qualquer condômino ou seu advogado tem o direito de inserir na ata toda a situação criada pelo síndico, porque esse documento, no futuro, servirá de base para a ação de cobrança contra o síndico. Então, nada de deixar para fazer ata posteriormente, porque a ata feita posteriormente não é ata, é relatório. Ata é o que se registra de imediato na Assembleia. Então, cabe a qualquer condômino fazer constar na ata, de forma integral, todos os fatos que aconteceram, para que não haja desculpa no futuro de que o síndico foi induzido a erro, que ele agiu de forma assim, sem o intuito de lesar o vizinho ou o condomínio. Então é necessário que essa situação seja relatada, né, não poder o síndico recusar de forma alguma a inserir isso na ata, porque caso a ata venha constar situações que não aconteceram ou haja uma distorção do que foi falado na ata, isso caracterizar o crime de falsidade ideológica previsto no artigo 199 do Código Penal. Então, qualquer condômino tem o direito de fazer constar na ata toda a situação, bem como notificar o síndico, cabendo a ele receber essa notificação, de maneira a gerar seriedade e segurança aos condôminos que têm o direito de saber de tudo que está acontecendo dentro do condomínio.
Doutor Quênio, vários casos são de pessoas que compram um apartamento e, passado algum tempo, são surpreendidas com a cobrança de uma cota extra para pagar as despesas decorrentes de uma condenação do condomínio em processo judicial. O senhor, como advogado experiente nesta área, atuante há vários anos, já presenciou casos que o síndico entrou com o processo indevidamente para prejudicar determinada pessoa, tendo até induzindo a Assembleia a aprovar uma ação temerária? Já presenciei vários casos lamentáveis e posso citar um bem interessante em que o síndico, querendo perseguir uma condômina de um prédio comercial, em que ela fez uma reforma em 4 salas, ele simplesmente incluiu com um advogado que tinha realmente uma situação de exposição com essa condômina, entrou com a ação alegando que a mudança do banheiro nessas 4 salas prejudicou todo o sistema hidráulico do prédio, o que foi provado como sendo uma mentira por perícia judicial. O que acontece é que esse advogado com o síndico embargou essa obra e essa ação demorou 6 anos, né? Sendo que, no caso, o conjunto de salas ficou sem ser utilizado durante vários anos. Posteriormente, né, o condomínio perdeu a ação nas 3 instâncias, né? E depois do trânsito julgado, né, o condomínio perdendo a ação, essa condômina, em nome dela e da empresa, entrou com a ação de danos materiais e morais contra o condomínio. E foi muito interessante que o condomínio foi obrigado a indenizar essa condômina por 6 anos de aluguel, 6 anos de IPTU, de cota de condomínio e mais danos morais. Hoje seria em torno de quase R$270 mil de indenização que o condomínio foi obrigado a pagar em função dessa postura irregular do síndico e do seu advogado. O mais interessante é que, quando veio o mandado para penhorar e obrigar o condomínio a pagar, o síndico e o advogado desapareceram. Eles não foram mais encontrados. Então, há situações que acontecem tipo essa, de maneira rotineira no dia a dia, em função dos condôminos não participarem da Assembleia ou confiarem em demasia na condução do síndico, que faz o que ele bem entende, de maneira a achar que não será responsabilizado no futuro. Então, situações como essa devem ser evitadas com a participação de todos os condôminos, de maneira a evitar a propositura de aventuras jurídicas. E qual o critério para a escolha, a contratação de um advogado pelo síndico? Tem que ser apresentado em ata? É necessário até a apresentação de mais orçamentos? Como isso funciona, doutor Quênio? O ponto básico, as pessoas têm muito costume de escolher pelo preço, pelo valor. Isso é um perigo. Eu acho que é mais correto escolher o advogado como médico, como dentista, pela competência, pela sua idoneidade. Segundo, o advogado, né, ele tem que agir em prol do acordo, em prol da conciliação, ainda mais do condomínio. Aquele advogado que procura criar demandas de maneira inconsequente, ele é nocivo, deve ser evitado, porque nós sabemos que uma ação no condomínio gera grande desgaste. Então, primeiramente, olhar pela competência, pela postura do advogado e, logicamente, que os condôminos têm que saber qual que é o valor dos honorários, o porquê da ação, o risco jurídico e também dar direito à palavra, à explicação, à parte contrária. Porque, às vezes, o síndico está achando que tem direito em propor tal ação, mas quando os condôminos ouvem a parte contrária na Assembleia, acabam sendo convencidos de que aquela demanda é indevida, que o caminho do acordo, da conciliação, é muito mais viável do que o litígio. Então, o litígio gera transtorno no condomínio, pode gerar, inclusive, altas despesas com perícias, com condenações judiciais, e deve ser proposto somente o último caso. Então, primeiramente, levar esse fato à Assembleia, dar plena liberdade para as partes envolvidas se manifestarem, exporem os seus argumentos, de maneira que qualquer ação que vier a ser proposta, o seja de forma responsável, consciente, evitando assim, repetindo, verdadeiras aventuras jurídicas, como tem ocorrido em alguns condomínios. Doutor Quênio, rapidamente, 1 minuto. Mediante a evidência de que poderá ocorrer um conflito judicial, sendo o síndico notificado para promover uma assembleia para que a parte que se sente prejudicada pelos atos dele, do síndico, possa apresentar as explicações, pode-se síndico se recusar a convocar uma assembleia? De forma alguma. De acordo com o artigo 1348, ele tem o dever de convocar a assembleia e defender os interesses comuns do condomínio, não de apenas um ou outro condômino.
Então, ele não pode se recusar a convocar a Assembleia. E tal ato de recusa caracteriza abuso e má-fé do síndico. Dr. Kennedy Souza Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas e também do Secov, participando conosco mais uma vez no quadro Direito Imobiliário. Dr. Kennedy, obrigado. Até a próxima. Por nada, até a próxima semana. Tudo de bom.